Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer a participação dos nossos palestrantes e também, mais ainda, até dos nossos participantes, como a gente estava conversando aqui agora há pouco. Hoje a gente tem 3, 4, 5 webinars ótimos por dia, então, assim, você pegar um pouco do seu tempo para assistir um webinar e nos prestigiar, nos deixa, né, do GET, muito felizes. Então, obrigado a todos que estão nos assistindo. Esse webinar em especial, acho que desde o início, a gente sempre quis fazer um de preços de transferência e foi, sem dúvida, o que mais sugestões nós recebemos para fazer e acabou ficando por último. Aí. Não sei ainda quantos outros a gente terá no futuro, mas demoramos, mas enfim, chegou e fico feliz também com a participação dos participantes, um grande número, e mais ainda desse timaço que a gente conseguiu colocar, né? Então, para falar conosco, eu vou, antes de tudo, falar um pouquinho de cada um, embora eu acho que todo mundo já conheça os 3 palestrantes. Eu vou, por ordem do nosso folder, apresentar todo mundo. Aqui temos a Bruna Camargo Ferrari. A Bruna, ela é gerente jurídico e planejamento tributário da Klabin, mestre em Direito pela FGV de Direito São Paulo, bacharel em Contabilidade pela FECAP, bacharel em Direito pela PUC São Paulo, pesquisadora do Núcleo de Direito Tributário do mestrado profissional da FGV de Direito São Paulo. Bruna também é professora convidada em cursos de pós-graduação e assistente do mestrado profissional da GV de Direito em São Paulo. Está altamente envolvida com as questões de preços de transferência, reuniões do CDE. Então, excelente participação. Obrigado, Bruno. Também vamos ter hoje outro expoente de preço de transferência, que é o Márcio Oliveira. Não tem como falar de preço de transferência e não lembrar do nome do Márcio imediatamente. Márcio, ele é sócio de preço de transferência da UI, mestre em contabilidade pela FUCAP, professor da FGV, FUCAP e BMEC. E do SEAD também, né? Tá. E aí, por fim, nós temos o Sérgio André Rocha. Sérgio André, ele é professor de Direito Financeiro e Tributário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e livre docente em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo. O professor Sérgio André, ele é amigo nosso do GET, fez o primeiro prefácio do nosso livro. A gente tem um prazer enorme poder contar com ele nos nossos webinars, seminários, grupos de discussão e, assim, sempre nos prestigiando aí com valiosas contribuições. Então, para falar, feitas as devidas apresentações, hoje a gente vai conversar sobre o preço de transferência, né, a adoção do Brasil pelo modelo da OCDE, perspectivas e desafios. Como todos aqui já sabem, o Brasil expressou, né, o desejo de ingressar de forma efetiva como membro da OCDE, e aí, recentemente, se não me engano, em 2018, foi feito um projeto conjunto Receita Federal e Brasil para examinar as divergências, se é que temos algumas, nossos palestrantes vão falar, mas, sobretudo, as divergências entre as respectivas abordagens de TP. Para, quem sabe, né, com ao ingresso do Brasil na OCDE, a gente possa fazer essa convergência de modelos para uma uniformização. E aí, para começar a nossa apresentação de hoje, o Sérgio André vai falar sobre o projeto conjunto da OCDE e da Receita Federal. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas o Sérgio André, ele foi o General Reporter da IFA 2017 no Rio de Janeiro, e o tema era justamente The Future of Transfer Pricing. Eu já vou deixar minha primeira pergunta para os palestrantes, se o futuro chegou. Com isso, passo a palavra para o Sérgio André. Por favor, Sérgio, fique à vontade. Obrigado, Edgar. Deixa eu só aqui voltar, que eu não tinha colocado meu relógio. Deixa eu botar aqui um tempo para mim, senão a gente sabe no que dá, né? Então, vamos lá. Bom, obrigado. Prazer enorme estar com vocês aqui. De novo, com o Márcio, que é um amigão meu aí de 22 anos já de estrada tributária. Edgar e Bruno eu conheci depois, mas é uma alegria. Márcio e Bruna são 2 especialistas brilhantes em preço de transferência, né? O Márcio conhece isso como poucos. A Bruna, além de conhecer muito, tem a vida de quem, né, tem que aplicar isso no dia a dia, né? Então traz toda a experiência corporativa dos desafios
né, tanto de aplicar a legislação atual quanto dos desafios que podem vir de uma eventual mudança de padrão. Então, acho que vou tentar contribuir o máximo aqui com vocês, mas as estrelas da nossa transição aí da tarde para a noite são certamente Márcio e Bruno, e eu e Edgar vamos dar apoio aqui no que for possível. Então, me pediram, de novo, Edgar, o ponto que você fez, é um prazer de novo estar aqui com o Goethe. Como você falou, fiz o prefácio do primeiro livro, fiz a primeira live Goethe, que acabamos não tendo registro histórico, né, uma vez que ninguém gravou, então ficou aquele negócio ali que muitos vão esquecer, né, nas entranhas do tempo. Oi? Temos fotos, desculpa interromper. Temos fotos, aquelas fotos, né? Mas, bom, realmente foi uma falha tremenda, né? Mas estamos aí, sempre à disposição. Prazer participar com vocês. Tenho muito carinho pelo trabalho que vocês fazem aí, tentando levantar a bandeira da tributação internacional, que é uma tarefa difícil. Bom, vamos lá. Me pediram para fazer um pouco uma introdução, né, de como o projeto andou desde o início até agora, e até para, na sequência, a gente poder ir chegando a questões mais práticas. Então, todo mundo sabe, né, que o nosso início dessa jornada está localizado lá em 2017, quando a gente manda a cartinha para entrar no CDE e volta, né, meio que um checklist, né, e aparece para nós que a grande missão que nós temos na área tributária é relacionada às regras de preço e transferência. É interessante, né, que sempre que a gente está falando de outras questões de tributação internacional, especialmente a nossa política, né, divergente, né, do padrão OCDE em diversas questões de celebração de tratados, às vezes se levanta a questão, será que vai mudar isso e tal? Ou seja, não há nenhuma indicação de que nós tenhamos pressões, né, para mudar outras questões que não preços de transferência. Então, a gente pode seguir com a nossa bem-sucedida e bem implementada política, né, de celebração de acordos internacionais, sem que a entrada na OCDE eventualmente impacte, né, ou que gere pressões para que nós, né, tenhamos mudanças significativas nessa área. O grande tema acabou sendo o preço de transferência. Como disse o Edgar, em 2017 eu tive a alegria de ser relator geral do Congresso da IFA no Rio de Janeiro, né, recebendo mais de 40 relatórios de países, e uma das questões que nós tínhamos ali e foram colocadas para os diversos países era se eles tinham práticas divergentes em relação ao CDE. E o único relatório que voltou efetivamente com referência a práticas divergentes significativas foi o relatório brasileiro, né, que foi preparado pelo professor Chouet. Então, aquilo ali já indicava, né, que efetivamente o Brasil ele acaba sendo um ponto fora da curva, né, no desenho, né, da legislação de preço de transferência. Tem outras questões interessantes desse relatório que eu acho que vão tangenciar temas que nós vamos tratar aqui na sequência, mas aí, conforme as questões forem surgindo, eu posso voltar um pouco ao que nós, né, as informações que eu pude colher fazendo essa pesquisa. Ano passado, a gente teve aqui o congresso da BDF no Rio de Janeiro, e nessa outra oportunidade eu participei de uma mesa sobre entrada do Brasil no OCDE, que a gente estava com a alegria de contar com a presença da Grace Pérez Navarro, da OCDE. E a gente teve diversas palestras, né, sobre divergências entre política fiscal internacional brasileira e padrão OCDE, e eu lembro que eu fiz uma apresentação sobre política de celebração de tratados, e quando eu voltei para o meu lugar, ela falou, olha, me puxou e falou, olha, isso eu acho que nada disso é ponto. A questão mesmo é o preço de transferência. Então, desde o início, estava a questão muito bem delimitada. Hoje, conversando com diversos atores, né, eu vejo que muitas vezes a própria Receita Federal nega o que eu vou falar agora. Tá? Mas a minha impressão pessoal é que em 2017, quando nós mandamos a carta e voltou essa questão de que o preço de transferência era o ponto, a primeira reação do Brasil foi uma reação de proteção da nossa
mecânica, tá? Do nosso regime. Hoje, assim, conversando, às vezes, não, assim, a gente já queria mudar mesmo. Eu pessoalmente não tenho essa convicção. Tá? A minha impressão, pelas conversas que eu tive em 2017, era que, no primeiro momento, a nossa reação foi de, olha, vamos fazer um conserto aqui para a gente proteger o que é nosso, proteger o modelo. Então, isso é a minha percepção, tá? da posição da Receita Federal, de peças importantes da Receita Federal em 2017. Muitos de vocês estavam presentes lá em 28 de fevereiro, 1º de março de 18, quando a gente teve o launch do projeto Receita OCDE em Brasília. E as próprias sugestões que a gente discutiu naquele momento em Brasília, eu acho que dava um pouco a tônica do que eu disse há pouco. A gente saiu daquele primeiro encontro em Brasília com uma percepção de que uma alternativa possível para conciliar os dois modelos seria um regime dual. Então, que eventualmente você poderia implementar um padrão OCDE, ou seja, ter uma legislação que trouxesse o padrão OCDE para dentro de casa, mas eventualmente permitindo que contribuintes optassem por continuarem nas regras brasileiras atuais. Hoje, olhando em retrospectiva, eu vou falar isso na sequência, isso não faz nenhum sentido, né? Isso eu percebo hoje que não faz nenhum sentido. Mas eu gosto muito da interpretação histórica, né? De se colocar de novo no contexto. Estava todo mundo tentando entender o que significava aquilo. Então, acho que a primeira reação foi muito nesse sentido, assim, de eventualmente conciliar com um regime dual. Depois desse encontro, início de 18, passou quase um ano e meio, e em 11 de julho do ano passado, a gente teve a segunda reunião em Brasília. Essa segunda reunião em Brasília foi diferente, né? Foi muito mais uma reunião de apresentação. Por exemplo, na reunião de 2018, eu participei de um painel, eu não me recordo agora, talvez Bruna tenha participado também, mas a gente estava, ou seja, havia participação. A gente teve um painel acadêmico que eu participei, o Chueri participou, o Heleno participou. Então, assim, a gente realmente teve, era uma questão mais de um workshop, um brainstorm. A reunião de 11 de julho, ela foi uma reunião mais de apresentação, né, da equipe do projeto do que se tinha alcançado até então. Era meio que uma ideia de apresentar um milestone, né, onde que estava o projeto. E nessa reunião de julho, pareceu, principalmente para quem, como não houve tanta participação, né, foi mais uma apresentação, né, quando se disse, e depois isso veio no statement conjunto, né, da reunião, quando se disse que o projeto tinha migrado e convergido para uma ideia de alinhamento total do Brasil com a OCDE, o resultado dessa reunião, e aí a gente pode teorizar sobre o que aconteceu, se foi um problema de comunicação, se foi um problema de interpretação, né, se o problema estava em quem emitiu a mensagem, se estava em quem interpretou a mensagem. Eu acho que não vale a pena a gente rebobinar a fita para tentar descobrir qual foi o ruído, né? Mas aquela reunião de 11 de julho gerou um ruído, porque para algumas pessoas, eu me incluo nesse grupo, a mensagem ali era, em algum momento, a gente vai ter os Transfer Pricing Guidelines full e esquece a nossa tentativa de criar mecanismos de simplificação, a gente tem que se adaptar e aplicar o OCDE full, né, assim que a legislação mudar. Essa reunião de julho gerou uma reação num texto que acabou sendo coautorado e coassinado por mim, pelo Chueri, pelo Heleno e pelo Roberto Tavares, meio que foi depois chamado de manifesto, né? Quase que, né, The Unabomber Manifest, né? E meio que assim, como se a gente estivesse criando uma oposição, né, contra o projeto e tal. E, na verdade, não era nada contra o projeto, era contra essa mensagem que, de novo, na questão de compreensão, contra essa percepção de que da noite para o dia vamos virar a chave, o que nós fizemos não interessa e vamos para o OCDE full.
Depois disso, e aí chegando mais para o fim do ano, né, eu tive a oportunidade, em algumas ocasiões, de encontrar com o time e de discutir com o time envolvido, o time da Receita, o time da OCDE envolvido no projeto, e até entender melhor o que eles chamam de full alignment, que eu acho que é a expressão que gerou mais ruído, essa ideia de alinhamento total. Eu falei assim, não, mas o alinhamento total não é ao Transfer Pricing Guidelines, não é que você vai ter que aplicar ele na sua integralidade, né? Mesmo membros da OCDE não necessariamente aplicam na integralidade, tanto que lá no meu trabalho de 2017, eu tive diversos membros da OCDE que apontavam discrepâncias entre práticas domésticas e o OECD Standard. Então, não é que todo mundo tem que ser um tudo ou nada, né, na aplicação daquilo. É um full alignment com o Arm's Length Principle. Então, é a ideia de que você não pode ter transações que não sejam arm's length e que você considere que estão de acordo com as regras de preço de transferência. E aí a coisa ficou um pouco mais clara para mim. A percepção de sempre nesse projeto, quando se fala em full alignment, é full alignment com o arm's length principle, não é necessariamente o full alignment com a regra, o método A, B ou C, ou a recomendação A, B ou C. Isso me fez publicar um artigo, né, que saiu tanto aqui no Conjur quanto no blog da Kluber, que replicava um pouco esse entendimento, acho, evoluído de onde estava o projeto. E logo depois disso, em dezembro, 18 de dezembro, a gente teve a grande reunião lá em Brasília. A Bruna estava presente, acho que estivemos juntos num painel, inclusive. O Márcio estava presente também. Edgar estava ocupado ganhando dinheiro e trabalhando para emitir notas fiscais. Eu acho que nesse encontro de Brasília ficou mais claro ainda, né? Se apresentou o relatório, né, que a Receita, junto com a OCDE, vinha produzindo, e assim, eu sou testemunha de como esse grupo trabalhou nesse negócio. Assim, às vezes a gente vê alguns atores do setor privado, né, falando dos servidores públicos como se fosse tudo um bando de descansados. De uma certa maneira, eu sou servidor público também, né, que eu sou professor da UERJ, então eu sou servidor público. Mas assim, a gente vendo esse time, né, como ele trabalha, como se dedica para produzir esses materiais e tudo, e contribuir para que a gente avance, às vezes a gente fica chateada, sente até por eles, né, quando houve determinadas críticas, porque, no fundo, o resultado é o resultado, né? Tem que ser aberto, tem que ser criticado mesmo, mas o processo a gente tem que reconhecer, né, que ele é muito bem conduzido. Então, quando foi apresentado o relatório, junto, eu acho que ficaram claros quais eram os pilares. Aí eu vou fazer um resumão aqui e encerrar para a gente ouvir Márcio e Bruna. Então, assim, os pilares basicamente foram aqueles que eu coloquei no artigo que está na Conjur. Ou seja, você tem que ter um sistema que previna não só a dupla tributação da renda, mas também a dupla não tributação, que isso é uma mudança de racional pela qual o sistema passou desde 96, quando a gente editou nossas regras para hoje. A gente tinha uma visão do TP muito focada no controle do planejamento tributário agressivo, e hoje o TP não é só isso, né? O TP ele está ali no meio daquela que é a questão fundamental da tributação internacional, que é como você aloca receita tributária entre os países. Então, mesmo que não haja planejamento, mesmo que não haja nada, ainda assim os países estão tentando entender qual é o fair share de cada um, né? Quanto que cada um tem que tributar. Então, o TP ele transcende, né, essa questão do controle das práticas abusivas. Uma coisa que ficou muito claro e eu compreendi completamente a ideia, olha só, tem que ser um regime só. Então, a hipótese de você ter um sistema dual que geraria a obrigação de você administrar dois conjuntos de legislação, né, que manteria, né, as situações de dupla não tributação, porque, naturalmente, todo mundo que pode fazer planejamento com TP se manteria na regra antiga. Então, a ideia de que não tem sentido nenhum você ter dois sistemas, né, contrariando aquilo que foi meio que a conclusão da reunião de 1º de março de 2018, acho que ficou muito claro. A percepção de que você ter um full alignment não significa renunciar a medidas de simplificação, que a gente está aí agora com questionário na rua, né?
Márcio deve estar super envolvido, Bruna deve estar super envolvido, né? Todo mundo aí, né, de repente, pensando em contribuir, né, e imaginar como é que a gente pode ter medidas de simplificação. E depois, dois pilares que eu reputo, talvez os mais difíceis, que é o investimento na capacitação administrativa. Depois, Márcio e Bruna vão comentar, mas a complexidade maior que implica a gente adotar o padrão do OCDE e talvez a nossa autoridade fiscal média não esteja hoje capacitada tecnicamente para isso. E a solução de controvérsias, não só nos nossos órgãos administrativos de revisão, nos nossos tribunais, mas também solução de controvérsias em nível internacional. Não é à toa que a ação 14 é padrão mínimo do marco inclusivo do BEPS, porque solução de controvérsias é do coração do BEPS. Tá aí Bruna, que tem um livro específico sobre BEPS, né? Acho que foi dissertação de mestrado dela, porque a coisa ela pode fazer um marketing melhor aí do que o meu depois. Então, eu acho que é isso. Acho que os pilares são esses, e agora a gente está começando a ter a oportunidade de construir. Eu acho que está claro que a gente vai para um alinhamento total, e o que isso significa? Está dentro do Arm's Length Principle, não necessariamente seguindo os Transfer Pricing Guidelines na sua inteireza. Isso só significa que nós não vamos caminhar para fazer recortes e identificar setores. Se dizia muito, o setor de tecnologia, o setor de intangíveis tem um problema mais claro, porque tem as regras de restrição de dedutibilidade lá na década de 50. Então vamos atacar isso primeiro, meio que ir atacando de forma setorial. E é isso que se está recusando. Não vai ter ataque, não vamos fazer mudanças, baixar a casa no chão e reformar tudo. Então, acho que é um pouco disso. Depois mas eu acho que a gente pode falar disso adiante. Eu acho que esse é um grande ponto de onde a gente está. Desde que começou a pandemia, ficou aquela dúvida, né, se o pessoal estava trabalhando ou não. Eu mesmo já tinha perguntado, falei, vem cá, você continua? E o pessoal super ferrado, né, fazendo 1000 reuniões virtuais e continuaram trabalhando pesadamente aí no projeto, né, para gerar esse primeiro output, que é o questionário, né, para receber informações e poderem trabalhar. E aí eu ensino aqui que fica num mundo com CBS, com IBS, com PEC para cá, PEC para lá, ali tributando de dividendos, qual é o espaço político para um projeto que discuta a reforma de TP. Então, eu acho que isso é uma questão para a gente ver, mas talvez o momento para pensar no político não seja agora. O momento agora é de desenho da legislação. Então, Edgar, é isso. É impressionante que, por mais que a gente tenha essas questões complexas, o pessoal usou a mesma que eu não cortei o cabelo, me dizendo que os salões já estão abertos e que eu podia, né, não necessariamente eu preciso me apresentar em público assim. Isso aí seria o típico do comentário que o Oliveira, lá da Origem, lá faria. Mas, bom, é isso. Essa aqui é uma decisão de vida. Não sei quanto tempo eu vou conseguir bancar ela, mas vai. É isso, Edgar. Ok, isso. Obrigado, Sérgio. E aí a questão da importância da alocação de receita que você mencionou, eu acho que a gente pode ver no fato de que 4 dos action plans do BEPS são sobre preço de transferência, né? Fora os outros action plans que têm relação com o TP. Queria falar para quem está nos escutando, que eu comentei no início, mas não tinha todo mundo ainda, que havendo dúvidas, querendo interagir, vocês podem, por favor, mandar mensagem no bate-papo e no Q&A, que já tem até uma pergunta, mas eu vou deixar mais para frente, tá? Para a gente responder, a menos que Márcio, que vou passar a palavra já queira já também responder agora, mas sugiro que a gente faça as apresentações na linha que a gente tinha planejado e depois a gente começa a responder e faz mais algo na linha de um bate-papo. Márcio, então, por favor, você está com a palavra. Ok. Edgar, mais uma vez agradeço a oportunidade. É meu primeiro evento com o JET. Me sinto lisonjeado por esse espaço e por ter aqui essa oportunidade de discorrer um pouco sobre preço de transferência, tá? E falar aqui ao lado do Sérgio, que eu já conheço de longa data, né? São muitos anos de bullying mútuo,
né? E definitivamente ele não é mais assim, se existe uma forma de conceituar a parte relacionada, é a minha relação com o Sérgio André, né? Não tem como ser arm's length de forma alguma. E também fico muito feliz por estar aqui junto com a Bruna, né? Uma expoente no assunto, enfim, já escreveu muito sobre o tema, domina bastante, tanto sobre a perspectiva teórica quanto prática. Bom, eu falando um pouquinho sobre, assim, a ideia é que realmente a gente debater o assunto, mas eu gostaria de começar fazendo algumas provocações. Acho que essas provocações são interessantes, até para a gente não ficar no lugar comum, né? Que a gente vem aí, muitas vezes, a gente vem repetindo algumas questões e talvez a gente não tenha ainda mergulhado de maneira tão profunda nelas. Tá? Eu, particularmente, tá? Eu sou totalmente favorável à adoção do princípio arm's length, tá? E à adoção dos guidelines, do guideline de preço de transferência da OCDE por parte do Brasil. Eu vejo isso como uma situação de justiça tributária, né? Acho que ninguém tem dúvida de que o princípio arm's length ele traz mais, ele se aproxima, né, de um preço de mercado, tá? E isso naturalmente traz uma justiça tributária na hora de se discutir as relações intercompany. Isso não tem nenhuma dúvida. Muita gente faz uma certa confusão de falar que arm's length é preço de mercado. Na verdade, o arm's length é uma proxy do preço de mercado. Em alguns momentos, o arm's length até pode bater com o preço de mercado. Mas em situações, existem operações, inclusive, que é possível se aplicar o arm's length, mas a gente nunca vai ter um preço de mercado porque ele simplesmente não existe. Tá? Então, ele é uma proxy, né? Muitas vezes se trata de uma abstração. Mas é melhor ter essa abstração do que não ter. Né? Então, por isso que eu reputo como muito importante o ingresso do Brasil, não somente na OCDE, mas a adoção do guideline de preço de transferência. Mas sem prejuízo disso, a gente pode fazer aqui uma primeira reflexão que eu acho muito importante. A gente tem que ter sempre em mente que as regras da OCDE são regras desenhadas por países ricos para países ricos. Tá? Isso é um dado de realidade. A gente não tem como negar isso. Tá? E é natural que dentro desse contexto, essas regras elas acabem por colocar num segundo plano elementos que são importantes para países em desenvolvimento como o Brasil. Tá? Como, por exemplo, o tamanho do mercado consumidor, né? Se a gente analisar do ponto de vista econômico, propriamente dito, né? Você só vai ter a geração de valor, que tanto se fala, se você tiver alguém para você vender o seu produto. Sem isso, você pode ter um intangível maravilhoso, você pode ter uma cadeia de valor maravilhosa, mas você não vai ter um centavo no bolso. Isso é um dado de realidade. Tá? Quando a gente faz esse tipo de abstração para o mundo digital, a gente vai na mesma linha. Se a gente pensar, por exemplo, as grandes redes sociais, as grandes plataformas do mundo digital, o principal intangível dessas plataformas é o número de usuário. Né? E o número de usuário está onde? Estão nos países em desenvolvimento. Né? Então, a China, a Índia, o Brasil, né? E outros tantos países que têm esse perfil de grandes mercados, né? E de números de populações elevadas que provém ali um database fantástico para essas empresas. Tá? Então, fazer uma avaliação de preço de transferência sem levar isso em consideração não me parece que faça muito sentido. Tá? Isso significa que eu sou contra o modelo da OCDE? Não. Pelo contrário, eu acho o modelo maravilhoso. Eu acho, na verdade, o ponto central aqui é que ele precisa ser reinventado. Na medida em que a OCDE tem a intenção de atrair países em desenvolvimento para o bloco, tá? Talvez a forma como a avaliação de riscos, funções, elas são sopesadas, né, e consideradas em um contexto de definição de preço, essas variáveis elas precisam ser sopesadas, a gente precisa ter uma nova relação dentro do contexto das regras e uma redefinição, talvez, do que é o princípio arm's length. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria aqui de enfatizar. Tá? Porque muitas vezes a gente percebe nos debates com os atores, né, que o Brasil a gente pode ter uma perda, um ganho de arrecadação, tá, com o princípio arm's length. Tá? Nesse momento a gente não tem como saber isso. Mas o ponto central a gente precisa ter uma visão de que nós somos um país em desenvolvimento, tá? E nós precisamos ter uma noção muito clara se isso vai ser bom para a gente sobre uma perspectiva econômica, tá? Eu acho que esse exercício é muito importante. E aqui vem minha segunda, e aí eu gostaria, a partir daqui, fazer o gancho para a minha segunda reflexão, que é a seguinte. Olhando toda a discussão sobre preço de transferência, eu sempre penso como uma caçada de submarino. Vocês devem ter visto lá a caçada do Outubro Vermelho, né?
é muito parecido, né? Porque, assim, quando você tem um submarino nuclear, a principal característica do submarino nuclear é que ele é silencioso, né? Você não consegue saber onde ele está, né? Então, o sonar, ele não consegue detectar. Então, a forma que o sujeito que interpreta o sonar tem, localizando o submarino nuclear, ele vai procurar aquelas zonas de silêncio, né? Quando o mar estiver muito silencioso, né? Porque o mar tem barulhos, sons naturais, cetáceos, correntes, né? E por aí vai. Mas aquela região que estiver muito silenciosa, é muito provável que o submarino nuclear esteja ali, tá? E existem algumas questões, na verdade, que eu acho que a gente precisa refletir nessa discussão sobre a OCDE, que eu, particularmente, eu não vi ninguém trazendo essas reflexões, seja do ponto de vista da Receita Federal, da OCDE, e para mim são muito relevantes. O ponto é, até o momento eu não vi nenhum estudo quantitativo econômico demonstrando o que aconteceu com aqueles países que adotaram o modelo de preço de transferência da OCDE, tá? Ou de outra forma, vou colocar sob outra perspectiva, aqueles países que ingressaram na OCDE, tá? Qual foi o comportamento desses países? O que aconteceu? Tá? Eu sei que a gente tem uma situação muito particular, porque a gente está fazendo uma virada de chave que não tem precedente. O Brasil é o único país, não me recordo nenhum outro, que tenha tido normas de preço de transferência completamente diferentes das normas da OCDE, que tenha virado a chave. Tá? De uma forma ou de outra, esses países, os países que aderiram à OCDE, eles de uma forma ou de outra já vinham adotando o princípio arm's length, tinham regras muito parecidas. Mas eu sinto muita falta de um estudo econômico que demonstre, por exemplo, vamos pegar aqui um caso concreto, o México, tá? Que é um país latino-americano, é um país que tem uma realidade mais ou menos próxima da nossa e é um país que adotou o regime da OCDE. O que aconteceu com esse país em termos de arrecadação no tocante a preço de transferência depois que ele ingressou na OCDE? Aumentou, diminuiu? O controle tributário aumentou, diminuiu, né? Comparado ao que era antes, por exemplo, tá? O custo de compliance aumentou, diminuiu, tá? Foi necessário um número maior de auditores para se fazer o controle, né? Houve maior efetividade das diligências de preço de transferência, tá? Então, essas perguntas, na verdade, as respostas a essas perguntas, elas poderiam ajudar muito na discussão, tá? E de forma muito positiva. A gente teria um norte mais claro em relação a como conduzi-la, tá? E a gente poderia até extrapolar, eu estou pegando o caso do México, mas a gente poderia pegar o Chile, talvez não seja uma boa referência, porque a série histórica seria menor. Mas existem outros países, até mesmo da Europa, para entender um pouco o que esses países vêm fazendo, fizeram, né, quando migraram para o CDE, né, e tiveram que fazer alguns, eventualmente, ajustes em suas regras de preço de transferência. Repetindo, eu sei que o caso do Brasil é um caso atípico, porque a gente adota um negócio completamente diferente ao CDE. Mas, ainda assim, esse exercício pode nos trazer alguma luz para a discussão. Tá? Um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente ter em mente aqui, tá? E aí pegando um pouco do que o Sérgio colocou, é a questão da suposta dicotomia entre você ter ali muitos requerimentos locais, adaptações locais, né? E aí de que forma o princípio arm's length se adequaria a isso. Tá? A OCDE, de um modo geral, ela, até por conta de toda a discussão que a gente vem tendo, ela já se posicionou aí de uma forma mais ou menos direta, de que ela não vê com bons olhos o arm's length. Tá? Desculpa, ela não vê com bons olhos safe harbors. Tá? O que, em certa medida, faz sentido. Tá? Porque, na medida em que a gente vai colocando muito safe harbor, a gente acaba se afastando bastante do princípio arm's length. Isso é um dado de realidade. Se você tem ali muitas situações, muitas zonas de safe harbor, você vai estar se afastando do princípio. Tá? Mas isso invalida, por exemplo, a adoção de safe harbors por parte do Brasil, tal como está sendo feita a consulta? Tá? Eu acho que não. Né? A questão é como que a gente vai desenhar isso, tá? E com que grau de criatividade. Tá? Dentro do contexto da OCDE, a gente tem já uma espécie de safe harbor para os serviços intercompany, os serviços de baixo valor agregado, tá? O famoso 5%, que todo mundo coloca, que facilita bastante a discussão, até porque boa parte desses serviços que são prestados no âmbito intercompany, dificilmente você tem um comparável. Tá? Então, ter ali uma margem presumida de 5% ajuda e simplifica bastante a vida do contribuinte. Tá? Mas a gente tem que tomar um cuidado, e eu tenho visto algumas discussões sobre isso, de trazer elementos mais complexos para o safe harbor. Tá? E na medida que a gente faz isso, tá? A gente acaba naturalmente se distanciando do princípio arm's length. Isso é um cuidado que a gente precisa ter nessa discussão. Tá?
Eu particularmente, até por ter a formação de economista, eu vejo aí com bons olhos a adoção do arm's length mesmo, tá? Assim, com o mínimo de safe harbor, tá? Aí vem o ponto que o Sérgio colocou, fazendo outro gancho. O controversy vai aumentar, é uma discussão que sempre existe. A segurança jurídica vai aumentar o controversy, vai aumentar o número de litígio. Um ponto que a gente tem que ter aqui em mente é que no âmbito da OCDE, o controversy e o litígio andam lado a lado com o preço de transferência, tá? Tem uma pesquisa da UI, se você me permite, eu até posso compartilhar aqui a tela, tá? Estou com ela aqui, estou com o PowerPoint aqui na mão, já separei aqui para mostrar. Vou compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Tá aqui. Não sei se eu consigo compartilhar, Edgar. Consigo? Acho que eu não consigo. Está aparecendo uma mensagem que Roast Disable Participant Screen Sharing. Mas não tem problema, tá? Eu falo aqui sobre a pesquisa. É uma pesquisa que mostra quais são as preocupações dos Head of Tax de grandes multinacionais ao redor do mundo, tá? A UI fez uma pesquisa bem ampla, com várias jurisdições. Isso foi em 2016. A pesquisa foi em 2016. Se quiser tentar compartilhar, acho que eu já está liberado. Opa, maravilha. Então, vou colocar aqui na tela. Você está vendo aí já? Está aparecendo. Full screen. Foi? Foi. Então, essa aqui foi uma pesquisa que a UI fez com executivos, tá? De tax de várias multinacionais ao redor do mundo. E a pergunta foi, o que te preocupa mais sobre a perspectiva do controverso tributário? E essa pergunta ela foi no momento em que houve ali a emissão do relatório do BEPS, do report, em 2015, né? E aí o corte foi, como que você enxergava isso antes e o que você espera agora com o BEPS? Notem o seguinte, o resultado está aí bem claro. Top 3, preço de transferência. Tá? Ou seja, o controverso ele caminha junto com o preço de transferência no mundo todo. Então, não é um privilégio do Brasil vamos ter que mitigar o controverso. Não, a gente precisa saber lidar com o controverso. Tá? Então, vocês notam aqui pelo resultado, pelo slide, está lá, top 1, tá? Preço de transferência sobre bens e serviços. Segundo lugar, preço de transferência sobre operações financeiras. E terceiro lugar, sobre intellectual property. Tá? Intangible intellectual property, de modo geral. E depois vem o VAT, tá? Em quarto lugar. Isso antes e depois. Tá? Então, esse tipo de resultado mostra realmente que preço de transferência gera controvérsia, tá? E que, na verdade, as jurisdições precisam se ater, a autoridade fazendária, né, o governo, de um modo geral, não é se vai ter ou não controversia dentro do conceito do arm's length. Controversia vai existir. A questão é, vamos começar a pensar em instrumentos para a resolução rápida e justa desse controversia. Me parece que a discussão ela vai muito mais nessa direção, tá? E aqui a gente precisa fazer uma segregação entre o controversy e o litígio. O litígio é quando você realmente já vai para o pau, né? Na esfera administrativa ou na esfera judicial. O controversy, ele é uma etapa anterior, tá? É aquele momento em que a autoridade fazendária e o contribuinte eles vão sentar numa mesa e vão tentar chegar eventualmente ali a um acordo, né? Sobre aquela situação. Então talvez seja aí um ponto de inflexão da discussão de começar a pensar em instrumentos para a resolução de controversy. Porque ele vai existir, né? Ninguém tem dúvida quanto a isso, tá? Avançando, tá, em relação à questão do controversy, a gente também pode pensar em instrumentos para a resolução de litígios propriamente ditos. Tá? É um ponto que eu sempre defendo, eu acho que vai ajudar muito nessa discussão, se a gente pensar da forma como a autoridade administrativa ela está organizada hoje, nós teremos aí uma questão de difícil resolução com o perfil atual. Por quê? A gente tem uma migração da discussão da seara jurídica para a seara econômica. Tá? Porque, vamos lá, princípio arm's length, a discussão, ninguém vai ficar preocupado em interpretar artigo de lei, de iene. É uma discussão eminentemente econômica. Tá? Então, existe realmente um shift importante aí. E nesse momento, tá, quando a gente pega, por exemplo, o perfil não somente do CARF, né, mas de todos os atores da discussão envolvendo preço de transferência, é um perfil muito focado em discussão jurídica. Tá? Então, um dos pontos que a gente vai precisar atacar de uma forma muito clara é a mudança, por exemplo, do perfil dos conselheiros do CARF, através de uma câmara específica para discussão associada a preço de transferência. Tá? E essas pessoas elas têm que ser especializadas em economia, elas têm que conhecer a cadeia de valor,
aquelas indústrias que estão sendo avaliadas. Obviamente, a gente não vai ter, é impossível conseguir um especialista para agrobusiness, um especialista para petróleo e gás, outro especialista para a indústria do aço. Não tem. Mas tem que ser alguém que tem o conselheiro ele tem que ter uma visão econômica, uma visão de business, tá? Para conseguir fazer essa avaliação da cadeia de valor. Vai precisar conhecer bastante estatística, tá? Economia, em alguns casos econometria, que é uma disciplina específica da economia, tá? Sem isso, a gente corre o risco de ter resoluções de disputas que não atingem o objetivo principal, que é o princípio que é o atingimento de um princípio de justiça, tá? Então são essas algumas reflexões que eu gostaria de trazer preliminarmente. Eu queria ver com você, Edgar, quanto tempo eu tenho, porque se deixar aqui, eu vou embora. Márcio, então, você tem mais 2 minutos. Obrigado. Eu não estou controlando, não. Tá bom, vamos indo. Mas, realmente, vamos deixar para... Bruno ainda tem que falar. 2 minutos. Eu vou então tá bom. esse compartilhamento aqui e iniciar o próximo, que eu acho que você já até deu a sua opinião. Tá bom. E aí, assim, eu queria utilizar esses 2 minutos, tá? Para colocar a questão da seguinte forma: a adoção do princípio arm's length ela é muito importante, ela é fundamental, tá? Eu fico muitas vezes com receio de que nessa tentativa de eventualmente colocar ali algum tipo de safe harbor, tá? A gente acabe criando novamente, né, da mesma forma que a gente tem a Lei 9430, que não satisfaz muita gente, tá? E aí a gente tem que colocar realmente um punhado de sal na discussão sempre. Sempre que eu escuto alguém falando mal da 9430, eu defendo, tá? Porque a 9430, né, a parte de preço de transferência, ela tem que ser olhada dentro de um contexto histórico, tá? A gente está falando de 1996, o mundo era completamente diferente do que é hoje. A forma como tanto a autoridade fazendária enxergava a questão e a forma como os contribuintes se portavam eram completamente distintas. Não existia, por exemplo, o mundo digital que existe hoje, então a gente tem que realmente dar um desconto significativo a essa discussão, tá? Mas um ponto que eu queria colocar aqui é o seguinte: eu sempre fico muito receio quando a gente tenta tropicalizar demais o princípio arm's length, tá? A gente corre o risco de criar um puxadinho, tá? E esse puxadinho gerar um Frankenstein que vai exatamente na direção oposta de tudo que a gente quer evitar, tá? Vai na direção de criar mais insegurança jurídica, criar um volume maior de litígios, tá? E é tudo que a gente não gostaria aqui. Então, eu até costumo brincar muitas vezes com os amigos, que eu coloco o seguinte: talvez, assim, pode parecer um pouco esquizofrênico, mas eu vejo o seguinte: hoje, vamos partir para os extremos, talvez seja o melhor. Ou a gente vai lá para o arm's length de verdade, raiz, tá? Com algum grau ali de adaptação à nossa realidade, talvez. Ou então, gente, vamos continuar como está, né? Porque o problema essencial, né, se a gente olhar, não estou olhando aqui só a perspectiva de dupla tributação, tá? Isso aí existe, não estou negando isso. Pode ter dupla tributação, pode ter dupla não tributação com as nossas regras, isso é um dado de realidade. Mas só uma perspectiva de controle, tá, e de justiça econômica, a questão central das nossas regras, ela passa muito mais pelas margens que nunca foram revistas. Então, se nós tivéssemos um modelo como o atual, com margens que fossem revistas periodicamente, né, esse modelo talvez venha a ser até melhor do que o puxadinho, né? Ele certamente não vai ser melhor que um arm's length lá, raiz, tá? Do ponto de vista da justiça. Mas talvez ele, sob a perspectiva da simplicidade e da aplicabilidade, talvez ele seja um caminho interessante, tá? Mas eu vejo sempre o arm's length como a melhor alternativa e estou aí alinhado com as discussões que vêm sendo apontadas no mercado, tá bom? Basicamente é isso, tá? E vamos aí aguardar as perguntas para que a gente possa responder aqui da melhor forma possível. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. E antes de passar a palavra para a Bruna, acho que vocês já tiveram acesso ao resultado, mas a gente pode ver que apenas 26% das pessoas entendem que o contencioso será reduzido, né? E é a questão que o Márcio puxou, a diferença entre a controvérsia e o litígio direto, né? Mas aqui 60% quase das pessoas... não compartilhei, né? Compartilhando resultados, 60% das pessoas entendem que vai piorar a questão da litigiosidade, outros 15% permanecerá igual, o que já é bastante. Nossa, a gente é bastante... temos muito contencioso já em curso. E também com relação à redução de custos de compliance, né, só 25% entendem que vai ser reduzido com a adoção do padrão OCDE. Bom, dito isso, queria passar a palavra para a Bruna. A Bruna vai contar um pouquinho mais sobre os casos práticos, né? O que a gente espera. Eu acho que aí dentro da linha, né,
os desafios da adoção do método OCDE. E aí, pegando um gancho no que o Márcio falou. Bruna, por favor. Como é que eu passo a palavra? Pronto. Primeiro, obrigada, Edgar, pelo convite do JET. Já participei de alguns outros eventos aqui do JET, sempre discussões excelentes. Acho que é um desafio bem grande falar aqui depois do Sérgio André e do Márcio. Espero poder contribuir um pouquinho. Acho que eles são bem mais especialistas do que eu, mas trazendo um pouquinho, talvez, mais aí da visão prática e talvez entrando um pouquinho também no formulário e até na pesquisa que nós temos aí conjunta, né, a ser respondida por parte dos contribuintes, enfim, de potenciais interessados. Acho que eu vou direcionar a conversa mais nesse sentido e aproveito para dizer que é muito bom estar aqui também discutindo com o professor Sérgio André e com o Márcio, porque eu postei, né, um tempo atrás sobre uma aula que nós demos ali na FGV, no mestrado, sobre preço de transferência, e eu me recordo do Sérgio André mencionando que, puxa, precisamos fazer um evento sobre o tema para debater estas questões e retomar o tema. Então, estamos aqui hoje retomando este tema e num momento super oportuno, porque saiu essa consulta, né, uma pesquisa pública, vamos dizer assim. Então, acho que o momento é super, super oportuno. E aí, só para retomar, acho que um pouquinho aqui dos conceitos, só para estruturar um pouco o que eu vou colocar, eu acho que é importante a gente retomar como que foram avaliadas as divergências ou possíveis alinhamentos, que nós não temos realmente muitos, ou quase nenhum, na verdade, entre a legislação brasileira e a legislação da OCDE, né? Quando a gente olha o trabalho que foi desenvolvido e, de fato, para identificar aí quais eram, enfim, as lacunas e pontos a serem endereçados, a gente partiu de 5 critérios objetivos, né? Então, primeiro a gente partiu ali do objetivo principal da legislação de preços de transferência, né, de acordo com o arm's length, então a questão de se garantir uma base tributária apropriada e evitar a dupla tributação. Quando a gente olha já, então eu vou passar cada um dos critérios, mas nesse primeiro ponto, acho que a gente já encontra uma diferença bem grande, né? Como a gente viu no estudo e até nas exposições, o Sérgio André mencionou, a nossa legislação ela não parte da mesma base. Na verdade, quando a gente olha a exposição de motivos da nossa legislação, a gente parte de uma proposta de somente proteger a base tributária brasileira. E até por isso se torna muito mais justificável o porquê de nós termos margens mínimas, né, e valores mínimos de lucros que devem ser alocados ao Brasil. Então, faz bastante sentido com o que nós temos na nossa legislação hoje, mas, de fato, levam às incongruências que nós identificamos nas operações em que foram avaliadas. E acho que esse é o principal ponto que, de fato, traz todas as problemáticas e questões que foram analisadas dentro do projeto. Então, quando a gente analisa ali o porquê da proposta da OCDE de mudar a legislação brasileira, de uma convergência total, é de fato porque as características que nós avaliamos como as melhores características que, em tese, trazem uma segurança jurídica, simplicidade, previsibilidade dentro do nosso sistema, que são a questão principalmente das margens fixas, a possibilidade, né, de selecionar o melhor método aplicável e até o nosso safe harbors ao nosso modo brasileiro, são os principais pontos que trazem, de fato, uma primeira divergência muito grande com o objetivo principal que se busca na legislação de acordo com as diretrizes da OCDE. Então, acho que o primeiro ponto está justamente aí. Aquilo que nos traz, de certa forma, segurança jurídica é também o que nos traz a exposição à dupla tributação ou à dupla não tributação. E é por isso que o foco, o pilar, ou assim, a questão principal que está sendo, de fato, combatida aí é a questão de nós mantermos margens fixas, né? E nós termos aí métodos em que o contribuinte pode eleger qual a melhor aplicabilidade. Isso poderia levar também a planejamentos tributários abusivos, toda a questão de BEPS que nós vimos falando ao longo de todo esse tempo que tem sido feito esse estudo. E um outro ponto, acho que é importante, até para eu poder trazer um pouquinho também do que eu vou ponderar aqui na prática, é a questão de métodos que não são tão claros ou operações que não são endereçadas de uma forma específica dentro da nossa legislação e que também trazem tanto possibilidade de dupla tributação quanto a dupla não tributação. E nós vamos falar dos Cost Contribution Agreements, né, que principalmente hoje a gente tem aí
uma divergência até entre o que nós tínhamos aí de consulta da Receita no passado e o que nós temos hoje de solução de consulta e também aí possivelmente já uma eleição de métodos que deveriam ser aplicados, todo o questionamento que gira em torno disso. A falta, né, de métodos específicos para a parte de royalties, para a parte de intangíveis, enfim, tudo aquilo que nós já sabemos, mas é onde de fato pega um pouco mais essa possibilidade de uma migração trazer benefícios vis-à-vis a nossa legislação atual. A questão também do Brasil não aplicar o artigo 9º, enfim, parágrafo 2º, para a questão para resolução de disputas aí de dupla tributação. E aí, trazendo um pouquinho aqui da prática, eu acho que considerando todos esses pontos especificamente, que nós temos para algumas questões específicas, nós temos pontos prós, eu diria, porque nós temos aí a possibilidade de ter uma regulamentação para operações que hoje ficam completamente na subjetividade ou sujeita a uma possível fiscalização posteriormente e questionamento do próprio fisco e de operações já realizadas. Por um outro lado, quando a gente fala em trazer mais segurança jurídica ou ter mais previsibilidade ou evitar dupla tributação e dupla não tributação, eu vejo que quando a gente olha ali até os questionários que foram preenchidos e nas próprias análises, quando a própria OCDE junto com a Receita se pronunciaram quanto às respostas dos surveys que foram encaminhados, etc., nós temos uma divisão dentro do mercado brasileiro, né? Nós parecemos que temos para alguns setores nós temos alguns impactos, para outros setores nós temos outros impactos completamente diferentes. Então, pode ser que para importadores a legislação hoje seja problemática porque nós tenhamos dupla tributação, enquanto que para exportadores nós temos oportunidades muitas vezes de dupla não tributação, que foram pontos que foram muito ponderados. Quer dizer, quando a gente analisa a legislação de preço de transferência atual, a gente acaba tendo um tratamento que é depender da oportunidade, e aí não é só importador e exportador, nós temos também a questão setorial, né? Depender do setor, se tem um produto com alto valor agregado, se tem um produto com baixo valor agregado, tudo isso faz com que uma margem única traga de fato oportunidades ou dificuldades, porque de fato a gente não consegue ter um tratamento igualitário, porque cada um, sendo um contribuinte individualizado, deveria ter sua margem proporcional. Então, acho que esse é o grande ponto aqui que a gente discute e hoje, do que a gente extrai dos estudos e do que foi ponderado, eu acho que de tudo que a gente viu de apresentação e a gente vem conversando, eu acho que o grande ponto está aí, é como que a gente consegue adaptar a nossa legislação que traz essas divergências setoriais ou até a depender do tipo de operação realizado, ou operações que nós não temos mapeamento, seria bom nós termos algo mais regulamentado do que nós temos hoje, por isso a migração para os métodos da OCDE, enfim, para as diretrizes atualmente aplicáveis aí em âmbito internacional seria benéfico. Nós também temos pontos que seriam bons nós mantermos na nossa legislação atual, que acho que também na linha do que o professor Sérgio André vem colocando. Então, na verdade, não adianta nós ignorarmos a nossa experiência e pontos práticos que correspondem ao nosso ambiente doméstico, né? A nossa relação fisco-contribuinte, aquilo que nós já temos e desenvolveu-se uma certa expertise ao longo do tempo. Porque senão também é como se nós passássemos uma borracha e esquecêssemos pontos positivos da nossa legislação e que, quando a gente coloca em perspectiva e analisa versus até no congresso do IFA do ano anterior, hoje a discussão mais latente é sobre tributação da economia digital e sobre como a gente garante uma margem mínima de tributação a cada país. E parece muito condizente com a legislação brasileira que nós buscamos garantir um mínimo. Quando nós olhamos as propostas que potencialmente vêm para a economia digital ou para garantir nessas operações mais complexas ou atividades, né, que são mais difíceis, temos riscos e características mais difíceis de serem alocados, o que se busca talvez é garantir um mínimo de tributação em cada um dos países e potencialmente a nossa legislação já garante um mínimo. Então, quando a gente fala de migrar completamente, de não ter margens fixas, a gente acaba, ou margens aí, pelo menos um safe harbor, a gente acabaria evoluindo nesta perspectiva. Então, acho que nesta linha, e só fazendo aí um apanhado geral, acredito que, por isso também, nós temos hoje esta pesquisa direcionada para
como nós estabeleceríamos safe harbors, para que setores seriam específicos estabelecermos safe harbors, qual é a quantidade ou não de dados ou de comparáveis que nós teríamos para poder aplicar a metodologia de acordo com as diretrizes da OCDE. E, de fato, acabam sendo, para mim, são os pontos, acredito que os principais pontos de uma potencial reforma. A gente, de fato, tem que garantir que, poderia dizer assim, visão de mercado, talvez, a migração é boa ou ruim? E depende para quem pergunta e depende também de como será feita essa migração. Ainda que haja uma migração completa, me parece que, a partir do momento que nós venhamos a garantir que, de fato, não haja toda a complexidade para todas as operações de tudo aquilo que é imposto pelas diretrizes atuais da OCDE, especialmente analisando o nosso contexto, será muito mais fácil uma migração. Mas a pergunta que fica é como que essa migração vai ser realizada. Porque se a gente analisar o próprio cenário, são perguntas complexas de serem respondidas. Nós teríamos que colocar ali, por exemplo, qual é a base de dados e comparáveis que eu teria para dizer que a minha operação ou o meu setor específico estaria enquadrado dentro de um setor que teriam operações padronizadas que poderiam se aplicar no Safe Harbor. E como a gente busca hoje esses dados e informações? Quem que eu elencaria ali como comparável? Então, acredito que a gente tem dificuldades até para responder o próprio questionário que é imputado hoje, e disso eu puxo outra coisa. O nosso grande ponto, quando a gente pensa, né, em olhando para as empresas, em seguir um pouco a reforma e uma potencial reforma, vamos dizer assim, adotar os métodos ou as diretrizes da OCDE completamente, né, inclusive com os métodos que nós não temos, a gente fica exatamente nesses pontos. Como que a gente vai garantir que tenhamos, por parte do fisco e por parte dos contribuintes, a base de dados adequada para ser apresentada e analisada para fins de comparabilidade? Como que nós vamos garantir que o modo como essas informações serão interpretadas, a celeridade, o tempo que será empenhado, né, o aumento de custos? Então, a gente vê aqui diversas reformas em que sempre trazem ao contribuinte uma necessidade de investimento muito grande em sistemas, em cursos, em treinamentos, e isso não reduz efetivamente o número de litígios ou de discussões judiciais. Então, há um receio de que isso aumente ainda mais essas discussões. Fora isso, nós temos também a questão que eu venho mencionando aí, da falta de informações, quer dizer, nós vamos poder usar comparáveis ou um banco de dados que hoje nós não temos, talvez, tão farto assim, pelo menos a nível público, de outros países da América Latina. Como que nós aplicaríamos esse benchmark? Poderíamos aplicar um benchmarking de operações que nós realizamos ou de estudos de preço de transferência que nós realizamos em outros países? Então, esse nós podemos aplicar no Brasil, por exemplo, se eu tenho uma operação com Espanha, então eu tenho lá um estudo de preço de transferência, eu tenho um APA arquivado na Espanha, eu poderia reproduzir e utilizar ele no Brasil? Essa seria uma pergunta que eu não vejo respondida ainda hoje. Será que isso nos ajudaria ou facilitaria? Porém, o ambiente econômico de uma empresa na Espanha é completamente diferente do ambiente econômico que nós estamos falando no Brasil. Então, esse é um ponto para realmente pensarmos. Fora isso, como em termos de tempo, né, uma preocupação. Então, quando a gente considera safe harbors, eu estou pegando muito especificamente safe harbor e EPA, porque acredito que o nosso grande ponto aqui, para poder talvez ter uma migração e não ser tão pesado ou de fato tirar aquelas experiências boas que nós já temos no nosso sistema, talvez seja de fato tendo safe harbors adaptados à nossa realidade, com algumas perspectivas que vêm sido debatidas, inclusive a nível de OCDE, mas também ter a possibilidade, por exemplo, de APAs. Então, quando a gente olha Safe Harbors, estariam enquadradas ali as operações setores ou contribuintes que tenham características semelhantes e que possam utilizar uma determinada margem. Vamos supor que nós tenhamos aí, então, atualizações anuais. Assim, em que prazo vai ser feita a atualização destes Safe Harbors ou desses benchmarks? Isso é uma questão também interessante que hoje a gente talvez não tenha essa visibilidade. Para aqueles contribuintes que não se aplicarem Safe Harbors, estou fazendo algumas provocações, porque acho que são as questões que ficam na mente de todos nós. Para contribuintes que têm operações específicas, então,
Nós já vemos até pelo próprio questionário da OCDE que se eu não conseguir determinar que há uma padronização, uma comparatibilidade, por exemplo, dentro do meu setor ou dentro de um número potencial de contribuintes, eu estaria enquadrada dentro dos métodos tradicionais ou então teria que aplicar aí, se eu tiver alguma operação complexa ou a depender de como nós viermos a estabelecer os APAs no Brasil, teríamos que buscar uma negociação com a Receita. Nesse sentido, como que vão ser analisadas as operações que vão estar enquadradas entre os APAs? Porque hoje se nós formos olhar como nós negociamos um APA no exterior, nós temos diversas atividades econômicas, todo o histórico e background da companhia, tudo aquilo que pretende se realizar entre partes relacionadas e assim sucessivamente. Então, como que esses dados e informações vão ser analisados e qual é a segurança para o contribuinte na análise dessas informações em algo que hoje nós não temos experiência dentro do país. Além de tudo, não sei se eu já passei muito do meu tempo aqui, Edgar. Não? Tem bastante tempo ainda? Ótimo, porque eu tenho alguns outros pontos aqui. Além de tudo, eu acho que fica aqui também a dúvida, e até coloquei aqui especificamente, como que nós vamos, por exemplo, na hora que nós apresentamos normalmente um estudo de preço de transferência no exterior, então estou negociando um estudo de preço de transferência em algum país da Europa, por exemplo, ou, enfim, Chile, eu vou e apresento um estudo de preço de transferência com análise econômica, base de dados, todas as informações que são puxadas de uma matriz que é, enfim, aceita pelo aquele determinado governo, e aquele estudo e aquela análise onde se extrai o melhor método aplicável de preço de transferência é aplicado à autoridade fiscal e a autoridade fiscal, de certa forma, valida, né, convalida aquela informação e assim a confirma. Como funcionaria aqui, né? Nós teríamos esse grau de relacionamento entre fisco e contribuinte para que o contribuinte proponha o estudo, assim o apresente, a Receita venha a validar, ou seria o contrário, né? A Receita proporia qual seria o melhor método aplicável ou a margem ao contribuinte. Então, como funcionaria essa relação, né? Porque o contribuinte também não poderia esperar anos para que um APA fosse validado, porque você já está transacionando com as suas operações. Então, nós temos aí um período de migração, potencialmente, para poder usar um APA, e a partir do momento em que a empresa vai lá e submete passados outros pontos que nós falamos aqui de insegurança, a partir de que o contribuinte submete esse estudo a ser analisado pela Receita Federal, nós precisaríamos de um tempo máximo que fosse respeitado, porque senão você começa a sua operação numa total insegurança. E ainda nessa correlação entre safe harbors, APAs e métodos de preço de transferência de acordo com as diretrizes gerais, partindo do pressuposto que nós migrássemos para um sistema nesse sentido, ainda assim o safe harbor aparentemente seria optativo. Então eu posso ter um safe harbor aplicado ao meu setor, e aquele ser o safe harbor que foi identificado, porque de fato existem números contribuintes semelhantes e etc., características que levariam a ter uma margem determinada aplicada, mas ainda assim eu posso falar, não quero usar safe harbor, então eu quero fazer o meu próprio estudo e aplicar determinado método de preço de transferência e margem. Então eu poderia estar enquadrada, mas ainda assim comprovar um outro método aplicável por estudo de TP. E, além de tudo, eu poderia ser um outro contribuinte que falasse quero aplicar um APA e vou e discuto diretamente com a Receita antes de aplicar, né, o determinada margem e método. Eu vejo que há uma complexidade muito grande perante o que nós estamos acostumados hoje. Não é simplesmente mudar e agora eu opto por usar um método arm's length que tem que analisar diversos comparáveis, questões econômicas, etc. Não, nós temos aqui a possibilidade de um contribuinte estar enquadrado em 3 situações diversas. E nessas 3 situações, quando o contribuinte optar por usar safe harbor ou método geral de acordo com as diretrizes de preço de transferência ou um APA, normalmente o contribuinte vai optar por utilizar aquele que lhe garanta a melhor eficiência tributária dentro dos métodos que são aplicáveis e possíveis. Como essa questão vai ser solucionada? Porque também um dos pontos questionados dentro da análise do estudo que foi feito pela OCDE é que a possibilidade de eleger o melhor método sempre leva à eficiência fiscal. Mas aqui, neste caso, nós não estaríamos também verificando o melhor critério de eficiência fiscal dentro das possibilidades possíveis? Então, acho que é um questionamento que fica. E na parte ainda, acho que a questão do... Deixa eu ver aqui uma outra pergunta que eu tinha colocado.
por exemplo, será que nós teríamos discussão se os APAs ou Safe Harbors seriam aplicados somente àquelas routine operations? E quando nós falamos em multinacionais, será que todas elas, a maior parte não estaria fora dessas routine operations? Ou a gente, de fato, teria um nível de informação ou comparatividade tão grande que nós poderíamos dizer, não, nós temos aqui, de fato, são routine operations aqui no Brasil. Será que é isso mesmo? Então, assim, acho que dificulta muito esta abordagem. Eu tenho mais alguns pontos, mas, assim, não quero também tomar todo o tempo aqui. Acho que eu foquei um pouco mais nos APAs e Safe Harbors, porque acho que são os dois grandes pontos quando a gente analisa a possível migração. E aí, enfim, acho que a gente pode voltar numa segunda roda de debates aqui. Legal, obrigado, Bruna. Eu vi que vocês já, não sei se responderam integralmente, mas o APA e o Safe Harbor são aqui as perguntas principais que nós estamos recebendo. Dito tudo isso que vocês passaram aqui para a gente, eu vou fazer a última pergunta, que é a mais interessante, e depois vou passar aqui a palavra para o Sérgio André para fazer alguns comentários adicionais. Bom, já está aqui em andamento a última enquete. Sérgio, por favor, fique à vontade. Daqui a pouco a gente volta para o bate-papo, para as perguntas, enfim. Então, vamos lá. É engraçado que a gente vai ouvindo, né, e vai anotando um monte de coisa para tentar comentar. Eu vou separar só algumas, tá? Do ponto que o Oliveira, o Márcio fez sobre a gente ter que ter bastante cuidado, né, com a adoção do padrão CDE. Eu acho que tem dois aspectos. Deixa eu botar de novo meu relógio aqui. Com relógio é complicado, imagina sem. Eu acho que tem dois aspectos, né, que eu venho insistindo. Primeiro, a gente tem que ter uma preocupação com o que eu chamo de capacidade institucional. Então, assim, a OCDE, ela muitas vezes trabalha como se os padrões dela pudessem ser globalizados, né, e pudessem ser aplicados do Zimbábue e a Noruega. E a realidade mostra que, infelizmente, não é assim, né? Os países têm condições econômicas diferentes, administrações tributárias diferentes e capacidades institucionais diferentes, desde a autoridade que vai lavrar um auto de infração, passando pelo julgador administrativo, chegando no poder judiciário. É impossível a gente não levar em consideração, né, as capacidades institucionais. E uma outra questão, né, que sempre me gerou um certo receio, né, em relação à aproximação, foi o que o Márcio chamou muita atenção, né, que é a utilização de critérios de alocação de receita que tenham como pontos de partida medidas, né, que não são tão relevantes para uma economia emergente, para um país em desenvolvimento. E nisso, dentro dessa briga por fatia do bolo, né, a gente acabar ficando com uma fatia menor do bolo. Isso tem a ver com até um outro aspecto do que o Márcio comentou, de informação, né, de que é isso, assim, parece que nesse processo, né, foi feito algum estudo, não só esse de gaps e sobreposições, mas algum estudo financeiro que evidenciou que a manutenção do nosso modelo gera mais perda de arrecadação do que ganho, e que com a migração a gente teria algum reequilíbrio, né, nesse sentido. Não sei se isso é verdade, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente está enfrentando agora com todos os projetos de reforma tributária, que é muitas vezes ter que analisar e formar opinião sem ter acesso aos estudos de suporte, né, aos pontos de partida que levaram às conclusões. E aí não só de uma perspectiva teórico-jurídica, né, mas também de uma perspectiva numérico-econômica. Então, assim, como é que foram feitas as contas, como é que você chega... Na semana passada eu participava de um outro evento que a gente discutiu o efeito, né, da reforma tributária sobre a parte previdenciária e securitária, né? E fica muito isso. Não, eu reduzo a folha porque aí eu crio uma outra contribuição que substitui. Mas cadê o número, né? Cadê a conta? Como é que você mostra isso? Eu acho que isso é um ponto importante. Uma outra questão relevante é que esse ponto todo, ele tem duas perspectivas, uma doméstica e uma internacional. E a gente só consegue entender
as questões quando a gente olha os dois aspectos. O que eu quero dizer com isso? Eu concordo com o que o Márcio disse, de que se fosse só uma questão de deixar o nosso sistema mais azeitado, não precisava mudar nada. Você precisava era de um novo estudo de margem, de repente ter mais faixas de margem, alguma coisa que efetivamente permitisse que você levasse à autoridade fiscal aquelas situações muito excepcionais que qualquer margem gerasse distorção. Ou seja, se a gente pegar Márcio, Bruna e outros profissionais com esse tipo de experiência, conseguiriam fazer tranquilamente um mapa, todo o problema com as nossas regras sobre intangíveis. Então, a gente conseguiria fazer um mapa, e a Bruna fez aí uma relação de alguns desses pontos. Então, na menor dúvida que a gente conseguiria melhorar de forma extremamente significativa a regra de hoje, se a perspectiva fosse essencialmente doméstica. Esse projeto todo, ele joga para o debate nosso de preço de transferência uma perspectiva internacional, que aí não adianta mais só a gente azeitar a nossa regra. O que se está pedindo, é que a gente faça ela conversar com os outros sistemas, com o padrão que é usualmente utilizado, principalmente pelas economias mais avançadas. Então, eu acho que aí é que é o conflito. A partir do momento que a premissa o que eu estou buscando é alinhar o Brasil com outros modelos, esse de consertar o regime brasileiro deixa de ser uma possibilidade. E isso leva a gente para um debate sobre legal certainty, sobre segurança jurídica, que também tem que ser quebrado, porque eu vi aqui os 25%, não sei como chega em 25%. Para mim, é indiscutível que um modelo OCDE é mais inseguro que o atual, não há a menor dúvida. De uma perspectiva doméstica, porque também quando você passa a analisar legal certainty de uma perspectiva internacional, aí realmente o player de fora pode olhar, mas eu acho esse modelo, que é diferente de tudo, super inseguro e super incerto. Então, vejam, se você olha a segurança jurídica da perspectiva doméstica, para mim tem uma resposta só, não sei de onde vieram 25%. O modelo atual é mais seguro, sem dúvida. Agora, quando você olha a inserção da nossa regra globalmente, aí talvez você chegue no 25%, porque com certeza acaba gerando insegurança você ter um ponto fora da curva, principalmente para as multinacionais de fora. Então, acho que esse é um ponto. Nisso, eu discordo um pouco do que disse meu grandíssimo amigo Márcio Vieira, na questão do safe harbor, e acho que talvez esteja até mais alinhado com o que Bruna falou. Eu acho que a gente desenhar um safe harbor bem feito, como é a premissa do projeto desde o início, não é exatamente um puxadinho. Tá? E não me parece que geraria um Frankenstein. Pelo contrário, eu acho que a gente está num contexto de discussão com a própria OCDE para chegar à conclusão do que é um safe harbor arm's length, o que é um safe harbor que seja completamente em linha. Até por isso que não vai ser um safe harbor generalizado, até por isso que não vai ser uma margem fixa. Até pode ser uma margem fixa, mas num contexto de um setor específico, de um tipo de um padrão operacional específico e que estaria internacionalmente reconhecido como sendo arm's length. Então, nesse aspecto, assim, não me parece que seja um grande Frankenstein. 2 pontinhos finais. Solução de controvérsia, talvez o erro da pergunta foi estar tudo junto, a gente falou segurança jurídica e solução de controvérsia. Aí dá para saber, é difícil a gente saber o que puxou os 25. Mas, assim, também não tem a menor dúvida, para mim, se é 100%, vai piorar. A menor dúvida vai piorar. Eu não consigo ver, assim, tem que ser muito wishful thinking, assim, para imaginar que vai melhorar. Porque, como disse o Márcio, o TP hoje é uma questão de interpretação jurídica. O TP passa a ser uma questão completamente multidisciplinar, com economia, com jurídico, com comércio exterior, com engenharia, Não tem como não piorar. Como eu disse, a gente não tem capacidade institucional para isso. Você vai ter mais auto de infração e a gente não tem hoje nenhum órgão capacitado para rever esses autos de infração. Em 18 de dezembro de 2019, estava lá no painel de solução de controvérsia, no evento, e com a Adriana, presidente do CARF, no mesmo painel, e eu falei, olha, o CARF hoje não tem um órgão para julgar isso. Tem que criar uma turma, 2 turmas, mas você tem que criar. Isso pode impulsionar toda a nossa discussão sobre meios alternativos.
para você efetivamente ter uma transação, que é uma coisa que, de repente, Márcio ou Bruna podem comentar, né? Hoje a gente tem um negócio que é o preço arm's length. A TP ou CDE é um range, não é essa coisa que a gente tem, não é um ponto de chegada, né? É uma área de chegada, né? Que mostra que você está numa margem aceitável de precificação da sua transação. Então, assim, não é só mudar o mindset da autoridade que veio lidando com TP nos últimos mais de 20 anos. Né? Então, assim, não vejo como, né, não piorar. O que não significa que você não tem que fazer, porque pode ser que, ou seja, temos que implementar, temos que passar por esse momento para chegar no momento seguinte. Mas, ou seja, dizer... E aí, por isso, eu não concordo com as coisas. Não, vocês estão enganados, na verdade vai ficar melhor. Desculpa, não vai ficar melhor, vai ficar pior. Pode ser que seja aquela obra que você tem que fazer, descobrir agora. Tem um vazamento aqui num dos banheiros, vou ter que quebrar a parede. Né? Não tem jeito, tem que quebrar a parede. Né? Só volta a parar de vazar quando quebrar a parede. Então, o que não significa porque é ruim quebrar a parede, eu não vou quebrar. Então, tem coisas que você tem que quebrar a parede. Né? Mas o que não vou dizer que, pô, na verdade, é ótimo. Né? A gente vai ter um monte de funcionário aqui no meio da pandemia. Vocês estão enganados, quebrar a parede de casa é fantástico. Não é fantástico, é terrível. Né? Então, e isso, lá no relatório de 2017, na IFA, cara, isso veio na maioria dos relatórios do TP pós-BEPS, que vai aumentar a controvérsia. Então, assim, não é uma questão da gente... O cara que já estava no táxi OCDE, ele está dizendo vai aumentar a controvérsia. Né? Só o BEPS vai aumentar a controvérsia. E, por fim, pegando numa questão que a Bruna falou, que eu acho que é importante, que não está claro ainda para onde a gente vai. Bruna falou várias coisas importantes e ia ser difícil da gente comentar todas. Mas essa me chamou mais a atenção quando ela falou a questão da revisão dos safe harbors e tal, até o teste da eficácia, né, de você. Ou seja, se você está criando uma coisa tão customizada, né, você tem que ter mecanismos para ver se efetivamente é aquilo e tal. E isso, para mim, é um dos grandes pontos de interrogação da própria nova legislação. Porque o que será essa nova legislação? Ela será uma legislação tipológica delegando competência para a autoridade fiscal? Ela será uma legislação que é mais o nosso padrão, enraizando tudo na lei, ou seja, cada safe harbor vai ter um artigo específico na lei? Porque se eu for ter a regulamentação desses safe harbors na lei, a possibilidade de fazer esses ajustes no meio do caminho que Bruna estava dizendo é muito mais limitada. Porque como é que eu vou ficar toda hora botando projeto de lei no Congresso e mudando lei? Sabe a dificuldade que é? Né? Então, por outro lado, se eu tiver uma grande delegação de competência, o que dá perspectiva específica de atualizar o padrão seria melhor. Pô, já pode imaginar, se botar uma enquete aí, vai ser quantas pessoas acham que isso é contra o princípio da legalidade? De repente vai ser o maior número, né, de você delegar para a Receita Federal regular esse troço. Que da perspectiva da legislação é o que faria mais sentido. Edgar, eu te pedi 5 minutos, falei 10, talvez um pouco mais de 10, desculpa. Não tem problema. Talvez eu acho que não volte mais a falar, deixo aqui o meu agradecimento pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E tenho certeza, por mais que você tenha dito que os eventos do GET estão aí, talvez, né, não vamos ter tantos quanto em outros momentos, espero ainda ter a oportunidade de voltar aqui nas lives do GET ou do JET. Você viu que hoje o JET prevaleceu de forma abundante, tanto Bruna quanto Márcio se referindo a JET. Essa enquete vai dar 50-50. Como é que é a pronúncia do grupo? Né? Aí. Então, vamos lá. Grande abraço a todos. Boa noite. Obrigado, Sérgio André. E aqui eu queria até tentar puxar a sua memória, mas na IFA Rio, eu lembro também que os resultados foram, e ali lendo o relatório que você preparou, que tinha sim a litigiosidade, né? Todo mundo chegando nessa conclusão. Mas eu acho que também teve uma enquete em que onde a maioria se mostrava favorável à simplificação, né? E aí tentando na linha do mais para o caminho Brasil. E aí também por isso que voltando no ponto do Márcio, assim, eu não sei se o que a gente está fazendo é um puxadinho ou se aqui eu talvez eu esteja sendo super otimista, tá? Ou se a gente está testemunhando nesse trabalho Receita OCDE o nascimento de um novo arm's length,
com finalmente a simplificação passando a ter um papel mais relevante e realizando aquela profecia, né, que a Receita Federal fazia há muito tempo, né, de que em algum momento o Brasil vai influenciar, né, o TP, e que talvez a gente esteja chegando aqui no meio do caminho, né? Não é de você ter um modelo 100% direcionado, né, 100% presumido, 100% simplificação, mas também não é você jogar todo mundo, né, para um arm's length full. De repente, é uma coisa de meio de caminho. Não sei se estou sendo muito otimista. De novo, não sei nem se a gente vai conseguir passar esse negócio no Congresso, que é uma outra preocupação, né? Porque uma coisa é a gente desenhar, outra coisa é jogar no Congresso, para o lobby, né? Para os esforços. Inevitavelmente vão ter ganhadores e perdedores, e os perdedores não costumam simplesmente falar, ficou pior para mim, né? Então, uma coisa é o trabalho técnico, né, que os times estão fazendo, que a gente está fazendo enquanto comentadores externos, e outra coisa é quando isso virar uma questão política. E aí, quem sabe, né, o que vai acontecer. Tá bom. Obrigado. Márcio, você quer responder ao Sérgio em alguma das questões que ele te contestou? Na verdade, acho que não foi, em certa medida, uma contestação. Na verdade, é uma contextualização. Tá? Porque a minha preocupação, quando eu me refiro a uma norma que fique muito imbricada, que ela fique muito com o perfil de um Frankenstein, ela está muito mais relacionada com o excesso de positivação. Tá? Ou seja, quanto mais essa regra eventualmente desenhada, ela tenha detalhes, né? Ela tenha mais aspectos que dê margem para uma interpretação, seja jurídica, seja econômica, né? Isso acaba afastando naturalmente da própria ideia de segurança que a gente vem buscando. Tá? É muito nessa linha. O meu ponto vai até porque, quando a gente deve lembrar, quando eu comecei a apresentação, né, eu comecei lá comentando a questão de que a OCDE ela tem uma regra desenhada por países ricos para países ricos. Né? Então, isso é algo, sem sombra de dúvida, que a gente tem que contextualizar, que a gente tem que considerar. Tem até uma questão até natural, até da própria soberania. Tá? Minha preocupação é que, ao tentar buscar a soberania, ao tentar fazer essa adaptação, né, a gente acaba naturalmente distanciando excessivamente do princípio arm's length. Né? O que seria o que a própria OCDE, em certa medida, rechaçaria e, na minha percepção, não seria tão bom, até para a própria dinâmica de negócio do país. Entendido. Vamos, se vocês tiverem mais um tempinho, acho que a gente pode explorar algumas das perguntas, embora eu acho que a maior parte delas aqui talvez já tenha sido respondida. Eu vou começar com uma pergunta da Cristiane Souza, está aqui no Q&A. O nosso método atual PRL pode ser considerado um safe harbor que atenda ao Arm's Length Principle? Em caso positivo, qual seria a melhor maneira para definir o percentual de lucratividade local, ao invés dos percentuais vigentes de 20%, 30% e 40%, caso a importação tenha origem em um país classificado como paraíso fiscal? Muito obrigado pelos comentários. Posso já falar a segunda, e aí vocês se dividem também, por favor, para responder? Aqui é do Gustavo Martins. E no final das contas, temos ou não temos uma oportunidade de negociarmos safe harbors voltados por setor, aproveitando os próprios controles da Receita, SPEDs, por exemplo, para determinar as margens a serem seguidas? Alguém se habilita? Eu posso responder então, Edgar. Primeiro, acho que na minha percepção, todos os métodos de margem que nós temos no Brasil, eles não devem ser tratados como arm's length, porque eles carecem de um elemento essencial de qualquer avaliação arm's length, que é a avaliação de riscos, funções e ativos. Então, o que a gente tem, na verdade, são presunções de margens. Tá? Então, na minha percepção, existe aí um distanciamento. Por mais que, por exemplo, acho que o professor Schroeder, ele defende aí uma eventual harmonização, né? Ele entende que as nossas regras não serão tão distantes do arm's length. Mas, na minha percepção, não. O arm's length ele pressupõe uma avaliação de riscos, funções e ativos. E a nossa regra passa ao largo dessa discussão. Verdade. Bom, temos mais algumas perguntas aqui no bate-papo. Deixa eu pegar aqui alguma. Bruna, você quer intervir também? Fica à vontade, tá? Enquanto eu vou olhando aqui. Aqui eu acho que você respondeu essa, né, Bruna? Qual a opinião sobre o APA setorial e não por contribuinte?
Pergunta do Rafael Bentos. Sim. Então, na verdade, a única, assim, acho que eu acabei falando bastante aí de Safe Harbor e EPA, porque acho que são os nossos grandes pontos de conexão para poder fazer uma manutenção entre o que é o CDE versus o que é o Brasil. Eu acredito que esse ponto colocado pelo Sérgio André é muito importante. O que há, fora todas as outras inseguranças jurídicas que eu acredito particularmente que irão aumentar num primeiro momento, pelo menos até que nós estejamos adaptados, vamos dizer assim, e a depender de como for, né, de fato, a criação das regras no Brasil, ou até mesmo do entendimento, né, e aí falando entendimento contribuinte, entendimento fisco, entendimento tribunais administrativos e tribunais judiciais. Nós também temos todos esses polos com diferentes interpretações, vamos dizer assim. Então, há uma necessidade de conciliação de entendimentos. Mas, quanto à questão especificamente de Safe Harbors e APAs, acho que a grande dificuldade realmente está aí. A gente pode até falar potencialmente em termos Safe Harbors específicos desenhados para o modelo brasileiro. Mas Safe Harbors seriam políticas, vamos dizer assim, de exceção, né? E o que a gente pensa muitas vezes, quando a gente está analisando e até para responder o questionário, fica aquela questão, puxa, quem não quer incluir o seu setor dentro de um Safe Harbor? Quem não quer que o seu setor já esteja lá com aquela regrinha clara que a gente já sabe que vai utilizar, né? Então, para o meu setor, o método é tal e a margem é tal. Para você ver como, de fato, de certa forma, essa simplicidade é boa, de certo modo, né? Em termos de segurança. Claro, não estou falando que não poderiam ter mais ou menos oportunidades, seja por um lado oportunidades ou problemas, né? Vamos dizer assim, quanto a dupla ou não dupla tributação ou não tributação. Mas assim, a questão é quando nós analisamos e a possibilidade de Safe Harbor, você fala, putz, poderia pedir Safe Harbor por setor, poderia ter Safe Harbor porque de fato aquela operação deveria estar isenta da aplicabilidade das regras comuns de preço de transferência, ou eu poderia até ter APAs setorizados, né? Que também é uma possibilidade em que a gente vê o questionamento da OCDE. Então, quando a gente vai negociar um APA fora do país, eu pelo menos nunca tive, talvez falta de experiência minha, negociação de APA por setor. Na verdade, o APA eu negocio para a minha operação em particular naquele país. E aquilo eu uso individualmente. Quando a gente pensa em setor, como vai ser essa negociação, né? Porque um estudo de APA presume dados econômicos e informações que você não vai fazer o disclosure para o seu concorrente. Como que seria a negociação de um APA setorizado? Então, acho que eu vejo muito ponto que o Sérgio André colocou, como que isso vai ser regulamentado. Hipoteticamente, pode funcionar e até pode ser interessante o aprendizado e a mescla. Mas como que nós vamos regulamentar isso? Porque se nós tivermos tudo legalizado, vai ficar completamente bloqueado e a gente talvez não consiga operacionalizar, mesmo porque existem exceções, né? Eu posso estar dentro das 3 possibilidades. Mas também, se eu deixar tudo para a instrução normativa ou para qualquer outro procedimento infralegal, qual é a segurança jurídica que o contribuinte vai ter? Que hoje eu estou aplicando determinado método, então eu aplico um Safe Harbor, amanhã não existe mais Safe Harbor no meu setor. Então agora eu preciso ter um estudo de preço de transferência e nem APA eu posso negociar, porque, por exemplo, a APA poderia ser só para um setor específico. Enfim, acho que é só para colocar assim, tudo isso é possível? É possível. Agora, o como nós vamos fazer isso no país é difícil. E o como é a quantidade de informação técnica e de qualidade que nós vamos ter nas nossas normas e como vai ser a interpretação e receptividade disso por todos esses, vamos dizer assim, players, né? Não é só o contribuinte, não é só a Receita, não é só o entendimento jurisprudencial, enfim, tribunais administrativos ou judiciais. Então, eu acho que só faço esse adendo. É possível, mas até quando nós vamos preencher o questionário fica difícil, porque a princípio, para poder ter um Safe Harbor, para poder ter um APA, eu tenho que justificar que é possível eu conseguir padronizar informações. Como nós padronizamos informações quando muitas vezes nem informação de base nós temos quanto aos setores para poder comparar, né? Então, eu só faço essa adição porque acho que é muito complexo na prática. Verdade. Tá bom. A gente está com muitas perguntas, mas também já chegou no final do nosso tempo. Queria ver, eu acho que vocês também já responderam, mas tem uma aqui interessante que não sei se efetivamente entraram no detalhe, e aí eu quero chamar ela aqui para ver se vocês podem falar um pouquinho. Mas o Rafael Barbosa de Souza, ele pergunta na visão dos palestrantes se é possível seguir com uma adoção do padrão OCDE
mantendo-se a estrutura do nosso contencioso tributário, ou uma reforma de como a tributação é litigada no Brasil é condição necessária para prosseguirmos com essa grande reforma. Que é o que vocês mencionaram, talvez, da necessidade de ter uma turma específica do CARF, né, que a gente não tem condições ainda. Mas vocês querem, enfim, alguns de vocês gostariam de falar um pouquinho mais sobre esse ponto? É só talvez um ponto que eu gostaria muito de dizer que as coisas vão ser uma condição precedente da outra, mas eu não acredito que vá ser. Então, eu acredito que a gente provavelmente, se conseguir avançar com a mudança da legislação e tudo mais, a gente provavelmente vai ter a mudança da legislação sem que necessariamente tenha a implementação de meios alternativos. Me parece que né, o time está atento a isso, né? As equipes que estão trabalhando estão atentas a essas questões, mas começa a envolver outras áreas, outros setores, né? Como é que você vai mexer no judiciário? É difícil mexer com o judiciário. Então, qualquer coisa que dependa de mexer no judiciário, esquece. Eu acho que talvez se eu puder, e vocês me permitirem, eu tentar fazer uma síntese de muito do que a gente disse aqui, é que essa virada de chave, ela muda, empurra a gente para a mudança na maneira como contribuintes e autoridades fiscais se relacionam. Então, assim, se a gente mudar o regime de preço de transferência, mas mantendo, né, um modelo litigioso, né, de briga, de contestação frequente que a gente tem hoje, né, eu acho que isso vai ser bastante complicado, né, e vai gerar, assim, um contencioso monumental e controvérsias infindáveis. Pode até ser que não aconteça no primeiro momento, porque até com a 9.430 demorou um delta para as autoridades fiscais entenderem o que tinha acontecido e autuarem. A gente está vendo isso agora com a própria 12.973, que é de 14, e ainda a gente não está vendo aquela profusão de autos, né, sobre né, IFRS e sobre a nova CFC. É uma coisa que leva um tempo. Mas eu acho que se não for acompanhado dessa mudança de perspectiva, né, de um novo tipo de diálogo, né, de você realmente poder, né, sentar com a autoridade, eu sempre falo muito isso, né, a gente critica às vezes, mas todo mundo tem um CPF, né, então o sujeito que está do outro lado, né, quando ele senta à mesa, ele está ali numa posição muitas vezes fragilizada, a própria autoridade, porque qualquer coisa depois é motivo para questões, né, de suspeitas e processos administrativos e tudo mais, com uma capacidade limitada de avaliar o contexto onde ele está inserido, né, o próprio contribuinte com o qual ele está se relacionando. Então, assim, eu acho que tem todo... E é uma oportunidade, eu acho que a gente pode ver isso como uma oportunidade, né, de usar essa experiência que a gente está passando com o preço de transferência para meio que reinaugurar nesse campo a maneira como contribuintes e autoridades fiscais se relacionam, que eu acho que vai ser imprescindível para a gente ter êxito. Uma coisa é o êxito na mudança, né, no desenho normativo e tudo mais, na aprovação. Outra coisa é um êxito na implementação e na aplicação. E eu acho que isso vai realmente requerer uma nova etapa na maneira como contribuintes e autoridades fiscais se relacionam. Bom, Sérgio, obrigado. Márcio, Bruna, vocês gostariam de fazer alguma consideração final? Podemos encerrar. Só uma consideração que eu sempre gosto de comentar, até nós conversamos disso com o próprio Thomas Balco da OCDE, e é particular porque quando nós discutimos preço de transferência, isso é tratado por uma equipe técnica. Quando nós discutimos legislação, CFC, isso é discutido por outra equipe técnica, e assim sucessivamente em diversos pedaços. E o problema é que eu vejo muitas vezes que nós analisamos tudo como uma coxa de retalhos, porque muitas questões particulares que são pontuadas aqui, como dupla tributação ou dupla não tributação, são, de certa forma, anuladas ou neutralizadas pela nossa legislação, que pouco também se equipara a uma norma CFC.
E quando a gente analisa somente a reforma do TP e não analisa a reforma ou qual a consequência na legislação nossa de tributação de lucros no exterior e como isso vai se adaptar, muitas vezes a gente só vê sendo criado um burden, né? Uma carga maior de compliance, ou muitas questões que vão trazer questões inúmeras, não só para contribuinte, quanto para FIS, quanto para autoridades julgadoras e assim sucessivamente, mas é necessário ver o todo muitas vezes, né? E é claro que a gente tem que fazer reformas por partes, mas será que nós não poderíamos olhar o todo e depois ir implementando por partes? Porque muitas vezes nós vemos uma parte e fazemos esta parte, vemos outra parte e implementamos outra parte. Me parece que deveríamos partir de qual seria uma reforma total e aí implementar em passos. E eu sinto um pouco isso mesmo quando nós discutimos até questão aí dos tributos indiretos, etc. Mas acho que é importante fazer referência, porque a gente discute muito TP, mas quando a gente vai olhar, putz, tem algumas questões de dupla tributação, elas são anuladas já pela nossa legislação hoje da 12973. Outras questões, principalmente as de dupla não tributação, são completamente também coibidas, porque nós temos que tributar tudo ao fim do ano aqui. Então, isso também é coibido. Então, só para fazer essa provocação, que acho que todo mundo, de certa forma, pensa, mas eu sei que nós temos que implementar em fases, mas talvez uma visão total para implementar o micro, né? Verdade, Bruna. Márcio? Gostaria de fazer uma conexão até com um ponto que a Bruna colocou, depois uma outra conexão com um ponto que o Sérgio André mencionou. Essa correlação entre as diversas áreas do conhecimento tributário é fundamental. Até mesmo quando a gente pensa em termos de preço transferência de forma mais objetiva, existe uma conexão muito forte com questões associadas à valoração aduaneira. Tá? Porque se você tem, por exemplo, uma nota de crédito, uma nota de débito, você está aumentando ou diminuindo o preço da transação. E aí o ponto é, qual a repercussão que isso tem, por exemplo, na valoração aduaneira? Eu terei que pagar mais tributo aduaneiro, ou teria, por exemplo, um crédito, uma eventual redução. Então, são questões que precisam ser avaliadas de maneira concomitante. Tá? A própria questão dos royalties associada à legislação do imposto de renda, a mudança ela tem que acontecer nas duas pontas, né? Sob pena da gente acabar caindo nas mesmas armadilhas que nós já caímos há anos. Tá? Então, isso eu reputo também como muito importante. E um ponto que o Sérgio colocou, tá, que eu acho muito importante, que é a revisão da relação fisco-contribuinte. Tá? Enquanto a gente, assim, eu vejo realmente as discussões de preço de transferência como um bom ponto de partida para essa revisão. Tá? O que a gente tem visto na prática hoje em dia, quando a gente pensa, por exemplo, no APA, não dá para você sentar e falar sobre APA sem, por exemplo, abrir sua cadeia de valor. Você não consegue fazer isso. Né? E a gente tem, por exemplo, a questão do MAP, né, que é um bom exemplo. Por que a gente tem um número tão pequeno de MAPs no Brasil? A norma, já existe instrução normativa sobre isso, tem inclusive um pequeno manual da Receita Federal sobre como se implementar um MAP, mas qual a efetividade? De que maneira o contribuinte está lidando com isso? São pouquíssimos os casos. Tá? E na minha percepção, isso está bastante relacionado com essa relação que ainda não é das melhores. Tá? Então, enquanto a gente não tiver isso vencido, nós teremos dificuldade também em levar adiante algumas ações relacionadas até ao próprio projeto, né? Como, por exemplo, a adoção dos APAs. Verdade, Márcio. Bom, quero mais uma vez agradecer Sérgio André, Márcio, Bruno, obrigado por terem se disponibilizado a participar aqui conosco, conversar, foi ótimo, me senti privilegiado aqui, que nem o Ronaldinho Gaúcho, né? Quer dizer, o Ronaldinho normal em 94, ali participei, poxa, de camarote aqui dessa apresentação, foi o nosso maior webinar mesmo, lotou, então, por favor, avisem quem ainda está nos prestigiando, que eu também agradeço terem ficado conosco até aqui agora. Esse webinar, se tudo correr bem, vai para o nosso site no YouTube em breve. E, bom, gostaria de agradecer a todos. Boa noite, ótima semana. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Prazer. Tchau. Falou, gente. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.